Então, aqui, ó, separei esses dois exercícios. Eles estão na página 392 da apostila de vocês. Abram aí para a gente fazer juntos, tá? Esses exercícios de sala, que são os praticandos, se não me engano, vocês não têm a resposta, né? No gabarito de vocês. Então, eu gosto de fazer para que vocês saibam a resolução e para a gente treinar, tá, juntos. Como é que resolve eles. Então, vamos começar do 1. Uma carga Q está fixa no espaço. A uma distância D, dela existe um ponto P, no qual é colocada uma carga de prova Q0. Considerando esses dados, verifica-se que no ponto P... Ó, então vamos desenhar, né? Tem que desenhar. Vou falar isso para vocês 1 milhão de vezes. A física é a ciência do desenho. Se não desenhar, não resolve nada. Aqui tem uma carga Q, né? Então vou desenhar ela aqui, é uma carga Q, maiúsculo. E a uma distância D dela, existe um ponto P. Esse ponto P está a uma distância D dessa carga aqui. Beleza. Naquele ponto P, eu coloco uma carga de prova Q0. Vou desenhar ela de outra cor, porque ela é uma carga de prova. Vou desenhar ela até menorzinha. Então, aqui eu coloco uma carguinha. E essa carguinha eu vou chamar ela de Q0. Então, vamos ver. Considerando esses dados, verifica-se que no ponto P. Letra A. O potencial elétrico devido a Q, devido à carga Qzão, diminui com o inverso de D. É verdade, né? O potencial elétrico gerado por Qzão é K vezes Qzão dividido por D. Então, ele diminui à medida que D aumenta. Essa frase é meio ambígua. Não sei se vocês concordam comigo. Diminui com o inverso de D. Parece meio esquisito, né? Mas eu acho que o que ele queria dizer é que ela varia com o inverso de D. À medida que D aumenta, o potencial elétrico diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Certo? Será que é isso? Vamos ver as outras. A força elétrica tem direção radial e aproximando de quê? Bom, primeira coisa, o que é uma direção radial, né? Não sei se vocês já viram isso na geometria. Aqui está um círculo. Aqui está o centro do círculo. Radial é tudo aquilo que parte do centro de um círculo e faz linha reta. Tipo isso aqui, ó. Todas essas linhas que eu estou desenhando são as linhas radiais. A força elétrica ela é radial? É, porque ela vai apontar para cá. Ó. Ela é radial, sim. Tá vendo? É como se ela fosse uma reta que parte do centro de Qzão. Ela é radial. Só que... Tudo. Oi. Mas e se ela for uma carga negativa? Pois é, mas o que ele disse para a gente aqui? Que essa aqui é mais que e essa aqui também é mais que. Se ele quisesse falar que ela é negativa, ele teria falado menos que zero e não mais que zero. Certo? Sim. Entendeu? Eu mando os prints sim, Igor, tudo bem. E o Gabriel concorda comigo, que o inverso de D é 1 sobre D, não faz sentido e tal, né? Então, realmente, a formulação dessas frases fica meio ambígua, assim. Os físicos não são bons escritores, às vezes, né? Pode ser isso, quem fez a prova. Tá? Então, ela é radial, sim, só que ela não aponta para D. Ela aponta para onde? Ela aponta para fora de D, porque são ambas cargas positivas, então elas se repelem. O campo elétrico depende apenas do módulo da carga Q. O campo elétrico depende apenas do módulo? Não. O campo elétrico depende de K, Q, e depende da distância que eu estou da carga Q ao quadrado. O inverso da distância ao quadrado. Então, não depende apenas do módulo de Q. Por isso que não é a letra C.
E D, a energia potencial elétrica das cargas depende do inverso de D ao quadrado. Não, a energia potencial elétrica, ela é K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D e não D ao quadrado. Então, realmente é a letra A, embora ela esteja muito mal escrita. Beleza? Alguma dúvida nessa? A 2, então. Considere as seguintes afirmações. Deixa eu ver, parece que temos uma pergunta. O que está errado na B, o Thales pergunta. A força elétrica tem direção radial, isso ok. Só que ela não é aproximando de quê? Como ambas são cargas positivas, a força é de afastamento, né? Uma força de repulsão entre as cargas. Por isso que está errado a B. 2, então. Vamos ver se está falso ou verdadeiro. Não, Gisele, a energia potencial elétrica é a energia existente entre duas cargas. E o potencial elétrico é um potencial que uma carga faz só. Tá vendo? A energia potencial elétrica, eu tenho as duas cargas e a distância entre elas. É a energia que existe dentro, na união, nessa interação entre as duas cargas. E o potencial elétrico, ele é uma grandeza gerada por uma única carga. Quando você tem uma carga, ela gera um campo elétrico em torno dela e um potencial elétrico em torno dela. Laura, se fosse negativa, ele teria falado menos que e menos que zero. A nossa convenção é que quando é positivo, você não escreve o sinal, né? Tá vendo? Quando é positivo, você não precisa escrever esse mais. Então, se eu falar para você que é uma carga que é zero, ela automaticamente é positiva. Isso, Gabriel. No caso, a gente escolheu a menos errada entre as erradas. Isso mesmo. Vamos para 2, então. Considere as seguintes afirmações a respeito de uma esfera homogênea carregada em equilíbrio eletrostático. Então, a gente tem uma esferinha. Ela é homogênea significa que ela é igual em qualquer lugar que você olhar ela vai ter a mesma massa, a mesma quantidade de carga e assim por diante. E ela é carregada em equilíbrio eletrostático. Ela tem uma certa carga, aqui não falou se ela é positiva ou negativa, mas ela tem uma carga, a gente não sabe, pode ser mais ou menos que. As cargas elétricas se distribuem pela superfície da esfera independentemente do seu sinal. Se ela tiver uma carga positiva, ela vai ser igualmente positiva em cima da superfície dela toda, por falta de elétrons. Se ela for negativa, ela vai ser igualmente negativa na superfície dela toda. Tá? Então, beleza, até esse ponto tá certo. 2. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é nulo. Não é na superfície. O campo elétrico é nulo onde, gente? Se for uma esfera condutora, uma esfera carregada e tal, em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico ele é nulo dentro da esfera. Dentro da esfera, a gente tem um campo elétrico nulo e um potencial elétrico constante. Dentro da esfera, na superfície, não. Na superfície existe campo elétrico e existe potencial elétrico. 3. Na superfície dessa esfera, o campo elétrico é normal à superfície e no interior dela ele é nulo. O que é um campo elétrico normal à superfície? Imagina uma superfície aqui, curva. Campo elétrico normal à superfície é um campo elétrico que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Como o campo elétrico é radial, ele vem lá, a gente fala que ele vem de uma linha imaginária que parte lá do centro da esfera, tá? Todo campo elétrico, ele sempre vai ser normal à superfície. A palavra normal na geometria significa isso. A palavra normal significa aquilo que faz um ângulo de 90 graus. Isso é o que significa normal na geometria, tá? Então, o campo elétrico sempre é normal na superfície da esfera e ele é nulo lá dentro. De novo, eu escrevi de laranja. O campo elétrico dentro da esfera é nulo. Na superfície, ele é normal. Então, a 3 está verdadeira. Então, a 4 tem que ser verdadeira, né? Porque só tem uma opção que fala 1, 3 e tem a 4 também. Tem duas alternativas iguais? Ah, não, é 2, 3 e 4 a outra. Tá, então a 4 tem que estar correta.
Vamos ver por que ela está correta. A diferença de potencial elétrico entre dois pontos qualquer da superfície da esfera é nula. Sim, porque se eu olhar aqui na superfície da esfera, em qualquer ponto da superfície da esfera, por exemplo, chama esse ponto aqui de A, esse ponto de B e esse ponto de C. Então aqui VA, VB e VC. O potencial elétrico na superfície da esfera, ele é igual. Então, se ele é igual, e eu fizer a diferença de potencial entre dois pontos, se eu subtrair dois números iguais, dá zero, né, gente? Não, as cargas não saem do centro, Thales. O campo elétrico é nulo dentro da esfera, porque as cargas elas se localizam na superfície da esfera. Então, lá no meio não tem um excesso de carga. O campo elétrico ali no meio é sempre zero. E os efeitos se anulam, exatamente. O Gabriel falando que só dá trabalho, mas que eu sou o melhor professor de física. Obrigado, Gabriel. Coração para você. Você pode falar que ele é igual, Gisela, porque deixa eu desenhar aqui. Se você olhar dentro da esferinha, então vamos pegar uma esfera aqui. Aqui, ó. Aí vamos supor que é uma esfera carregada positivamente, tá? Então ela é igualmente carregada positivamente ao longo da superfície dela toda. Se eu pegar e olhar para o centro da esfera, fica mais fácil de ver. No centro da esfera, sempre que eu tiver um campo elétrico para um lado, eu vou ter o mesmo campo elétrico para o lado oposto. Essa carga faz um campo elétrico para cima, tem uma carga aqui em cima que faz um campo elétrico para baixo. Essa carga aqui faz um campo elétrico para cá, essa de cá faz um campo elétrico para cá. E assim por diante. Sempre eu vou ter vetores opostos. Em qualquer lugar daqui que eu tiver, eu vou ter vetores opostos. Então a gente fala que por simetria, por essa distribuição igualitária de cargas, o campo elétrico dentro de um condutor é sempre nulo. Isso vale para qualquer formato de condutor, para qualquer tipo de condutor. Se for condutor, o campo elétrico dentro dele é nulo. Tá? Então, a diferença de potencial elétrico entre dois pontos quaisquer da superfície é nula, porque a gente tem potenciais iguais. Então, se eu subtrair um do outro, vai dar zero, né? Então, a 4 está verdadeira. A gente fica, então, com a alternativa C. 1, 3 e 4 são corretas. Ok? A figura, deixa eu só apagar esse pontinho vermelho que alguém colocou aqui. Se sair da superfície, o potencial vai depender da distância, Laura, tá? Então, longe da superfície de uma esfera, o potencial elétrico vai caindo com a distância, né? Então, ele cai à medida que a distância aumenta, são inversamente proporcionais, e depende da distância que eu estou da esfera. Não necessariamente eles vão ser iguais. Então, a 3. Na figura, representamos uma partícula eletrizada fixa em um ponto A, e em relação ao campo elétrico gerado pela partícula em que está no ponto A, sabe-se que. Então, existe uma partícula aqui no ponto A, ó. Toma cuidado. Essa partícula está aqui no ponto A. Em qualquer condutor, a DDP na superfície é nula. Aí, no caso, depende do condutor, depende do formato de um condutor. Porque se o condutor tiver uma ponta, que a gente vai ver depois no poder das pontas, né, o potencial elétrico ali é maior. Então, não é verdade isso. Se for uma esfera, sim. Se ele tiver ponta, o potencial elétrico é maior nas pontas, tá bom? Vamos fazer aqui, ó. O potencial elétrico em B, então aqui a gente tem uma carga. Em A, a gente tem uma carga que vale Q. Então, a gente sabe que o potencial elétrico em B vale 40 volts. E o vetor campo elétrico em B tem intensidade 40 volts por metro. Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Ó. Aqui a gente tem a carguinha, esse é o nosso ponto A, e a carguinha vale Q. No ponto B, é um pontinho, não tem nada ali, tá, gente? Tem uma bolinha ali, mas ficou ruim de ver, né? Aqui, o campo elétrico vale 40, o potencial elétrico vale 40 volts. Então, esse é o meu potencial elétrico. E o campo elétrico vale 40 volts por metro. O potencial elétrico em C. Então, aqui está o C. Esse é o ponto B, que está a uma distância D. E aqui é o ponto C, que está também a uma distância D, né?
Então, aqui é C, aqui é B. Quanto vale o potencial elétrico, a intensidade do campo elétrico em C e o potencial elétrico em C? Vamos descobrir? Olha só, o potencial elétrico em B, deixa eu ver, acho que tem pergunta aqui. Todo condutor esférico, a DDP na superfície dele é nula. Sim. Beleza? Então, o potencial elétrico em B vale K vezes Q sobre D. Certo? A gente sabe que esse potencial elétrico vale 40 volts. Então, vamos deixar aqui, é igual a 40. O campo elétrico em B, ele vale K, Q sobre D ao quadrado. E a gente sabe que isso também vale 40. Ok, estou acabando já, viu? Rapidinho. Se eu dividir uma equação pela outra, o que eu obtenho, pessoal? Vamos dividir uma pela outra? KQ sobre D dividido por isso é a mesma coisa que eu multiplicar pelo inverso, não é? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 40 dividido por 40 dá 1. Beleza? Aí eu cancelo KQ com KQ, fica D ao quadrado em cima, que eu posso cancelar com o de baixo. Acabei de descobrir que a distância vale 1 metro. Ok? Então, se a distância vale 1 metro, vamos voltar nessa equação de cima aqui, ó. Se a distância vale 1 metro, KQ sobre D é igual a 40, eu acabei de descobrir que KQ sobre 1 vale 40, porque a distância vale 1 metro. Então, vamos calcular o potencial elétrico no ponto C. Potencial elétrico no ponto C é KQ, que é a carga aqui, né? Dividido por DD, 2D. Quanto que vale KQ? 40. Então, vai ficar 40. Quanto que vale o D? Vale 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, o potencial elétrico no ponto C vale 20 volts. Quanto que vale o campo elétrico do ponto C? KQ sobre D ao quadrado. Acabamos de descobrir que KQ vale 40. E a distância é 2D. 2D, 2 vezes 1 ao quadrado. Então, 40 dividido por 2 vezes 1, que é 2 ao quadrado, dá 10 volts por metro. Então, o potencial elétrico no ponto C vale 20 volts e o campo elétrico no ponto C vale 10 volts por metro. Ana Júlia, essa questão é uma questão nível médio para difícil, tá? Ela não é fácil, mas ela também não é muito difícil. Ela está ali naquela transição do médio para o difícil. É uma questão que poderia, no Enem, ser classificada como difícil. Tá bom? Então, o potencial elétrico vale 20 volts e o campo elétrico vale 10 volts por metro, ou seja, letra A de amor que eu tenho por vocês. Um abraço para vocês. Feliz quarentena, no máximo que der para a gente. E fiquem firmes que a gente vai sair melhor disso do que a gente entrou, com certeza. Tchau, pessoal.